Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Beto Ramos, vocês estão no canal Revelare. Aqui é um lugar onde nós falamos tudo sobre Espiritismo. Se você é novo no canal, já se inscreva, deixe sua opinião em um comentário, nos ajude a espalhar o bem e a paz na Terra. Hoje nós estamos iniciando o último episódio do programa Conduta Espírita e escolhemos este espaço aqui especialmente porque foi onde nós fizemos o nosso primeiro vídeo já há mais de 2 anos. Então eu quero agradecer a sua audiência até hoje e vamos para o nosso último episódio. Nós estamos no episódio 44, no capítulo 47 da obra Conduta Espírita, que foi ditada ao médium Valdo Vieira no ano de 1960, uma edição da Federação Espírita Brasileira. O ditado é do espírito André Luiz, como você já bem sabe. Nós vamos então fazer os nossos comentários, já destacando que André Luiz extrai do capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Colossenses, o versículo 23, que diz o seguinte: "E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens." Nós, de antemão, para esse último episódio, vamos fazer aqui uma análise bem sucinta a respeito desta passagem da carta de Paulo aos Colossenses, para termos uma noção de qual é esta importante conduta que nós devemos ter diante de Jesus, tendo Ele como o destinatário das nossas ações. Primeiramente, é importante destacar que o apóstolo Paulo usa a expressão de todo o coração. Então, é necessário irmos até aquela comunidade judaica da época de Paulo e saber qual o significado da expressão coração. A Bíblia traz essa expressão ocorrendo 876 vezes, portanto, é uma expressão muito cara para aqueles judeus da época, os primeiros cristãos e principalmente os autores da Bíblia. Para aquele povo, o coração ele é mais do que físico, ele é também psicológico. Então ele atende intelectualmente, ele percebe, ele entende, debate, reflete, lembra, pensa, imagina, é sábio e às vezes louco, tem habilidade técnica e muito mais, como é também para nós uma ligação com a representação da sede dos sentimentos. Então, aqui nós temos um coração, na linguagem daqueles hebreus, daqueles judeus, um coração onde nós temos a sede da razão, do intelecto. Paulo vai nos ensinar nesta carta aos Colossenses que, primeiramente, eu vou mobilizar todo o meu intelecto para me unir ao Cristo pela minha fé. Mas não vai ser algo que se dará através de uma mudança automática. Será necessário que cada um se esforce. O esforço para que haja e opere em si uma mudança moral. E ele vai dizer mais: para combater uma teologia gnóstica daquela época, que era o objetivo, um dos objetivos daquela carta que ele escrevia ao povo de Colossas, ele também vai dizer que aquela pregação de mudança automática não existe. Há necessidade de atos concretos, de esforço próprio e que tudo que está contido no Evangelho de Jesus é suficiente para auxiliar o cristão no processo de mudança. Mas nada que vem como mágica ou como mudança automática. Como se fosse, por exemplo, o batismo na água. Então aí você já levanta e já é novo, por conta de ter mergulhado na água. Muitos vão mergulhar na água, vai limpar o corpo externamente, mas a mente vai continuar doente do mesmo jeito. Portanto, nós vamos aí trazendo a ideia de como esse cristão então deve agir. Segundo Paulo, ele coloca Cristo como o seu modelo. Cristo vai caracterizar as suas ações. O cristão vai agir como o Cristo nos momentos em que a vida humana nos coloca diante de perturbações do nosso próprio equilíbrio. E ele vai então dizer, olha, a diferença de Jesus para toda a humanidade terrestre
era o seu amor. Aqui o único ser que mais amou, um amor profundo, efetivo, tendo a tradução do amor divino para todos nós na terra, é a figura de Jesus. Para que nós possamos aproximar-nos deste amor, nós precisamos usar a paz desse Cristo como o árbitro, como o juiz, a julgar as nossas próprias escolhas. Isto é, quando nós estivermos perante situações que nos desequilibram, que nos perturbam, primeiro buscar a paz do Cristo. Buscando a paz do Cristo, aí então estou preparado para escolher o caminho a seguir. Mas naquela época, Paulo promovia uma pregação trazendo a moral evangélica, a moral de Jesus, a moral cristã, dizendo e conclamando a todos aqueles que queriam se converter a promover a autodisciplina para que se operasse a reforma interior. E então que ele vai buscar, inclusive nos 10 mandamentos, as exigências negativas. Então ele vai pregar dizendo que se deve fazer morrer, despojar, se despir de todas as imperfeições, todos os preconceitos e todos os apegos materiais. Mas aí ele vai dizer, olha, você ainda não é verdadeiramente livre, porque você está promovendo uma vida de negações, de atendimento a exigências negativas, porque você ainda não está livre dessas imperfeições. Você está se habituando para se livrar dessas imperfeições. Quando é que então você estará livre delas? Quando você, nas palavras de Paulo, tornar-se aquele eleito de Deus. O eleito de Deus é aquele que não age se obrigando à autodisciplina. Ele faz o bem pelo bem, ele ama porque ele ama. Ele não faz nenhuma exigência em troca do seu amor ou das suas ações. Na prática, ele não espera gratidão de ninguém. Então, ele se entrega livremente à vontade do Criador. Mas por que será que Paulo fala isso? Porque nos seus ensinos, ele sempre falará da bondade de Deus, que inclui a lei de justiça, amor e caridade. Ele vai dizer assim, olha, Deus age com bondade para todos os homens e mulheres necessitados. Então, o que se espera em troca? É que cada criatura vá refletir esta mesma consideração dentro da própria criação, no relacionamento e no trato com as pessoas, ele reflete essa bondade de Deus. E Paulo traz as expressões adequadas para isso, sendo misericordioso, bondoso, humilde, manso e generoso. Isto é, o cristão fará o máximo que puder para ajudar qualquer pessoa necessitada. E agora, especificamente no versículo 23 desse capítulo 3, é importante a gente saber para quem que Paulo estava escrevendo efetivamente aquela epístola. Nesse momento da escrita da epístola, ele vai direcionar a mensagem para os escravos e para os senhores. Naquela época do cristianismo, a gente sabe, havia a escravidão, era uma sociedade escravagista, a lei permitia e etc. Então Paulo não vem tratar da abolição da escravatura. Ele vai falar do relacionamento dos senhores com seus escravos. Ele vai ensinar como se deve dar esse relacionamento de senhores e de escravos cristãos. Então ele ensina para o escravo como oferta servidão para o seu senhor e vai dizer para o seu senhor que deve tratar o escravo com equidade e com justiça. Por quê? Lá no versículo 23 do capítulo 3, ele diz, e tudo o que fizerdes, faça para o Senhor e não para os homens. Então você coloca, na realidade, um outro destinatário que não aquele que você vê diretamente. Mas qual era o fundamento do apóstolo Paulo nessa epístola? Na realidade, ele queria tratar dos destinatários das ações humanas. Ele vai ensinar que tudo o que os seres humanos fazem tem outros seres humanos e a sociedade como destinatários. Não se faz nada para Deus, não se faz nada colocando o destinatário sendo Deus. A gente sempre coloca o outro e quer que o outro seja grato, que devolva para a gente o que a gente fez para eles. A gente não faz o bem pelo bem, não ama por amar, e não coloca Deus como destinatário das nossas ações. Isto é, a gente não reflete a obra da criação nas nossas ações.
tudo isso que está ao nosso redor e que todos os dias está à nossa disposição, principalmente para auxiliar aqueles que mais precisam. Então, qual que é o exemplo de Cristo nessa área? Cristo não quis poder, não quis dinheiro, enfim, ele veio cumprir uma tarefa e nesta tarefa ele tem Deus como destinatário. Em nenhum momento ele demonstra a perda de equilíbrio, porque ele sabe exatamente de onde vem, para onde vai e o que deve fazer. Então, ele mantém-se sem perturbar a sua paz, mantém-se em equilíbrio, em todas as suas ações demonstra serenidade. Ora, Paulo está ensinando como nós devemos agir. Cristo é, ao mesmo tempo, o nosso modelo. Então, temos que agir como Cristo agiu. E também, ele será o destinatário das nossas ações. Como nós temos a dificuldade da relação direta com Deus, que é Espírito, e de colocá-lo como destinatário, como Cristo estava em perfeita união com Deus, se você estiver fazendo por Cristo, está fazendo para Deus. Então ele coloca que nosso destinatário das ações será o Cristo. Portanto, tudo o que fizerdes, faça como para o Senhor e não para os homens. E você então vai executar todas as tarefas usando o mesmo amor exemplo, a mesma abnegação, a mesma maneira serena, tranquila, pacífica, mansa e ordeira, pregada e usada por Jesus em cada caso, em cada atividade. Então é aí que chega a mensagem de André Luiz, dizendo para o espírita como deve ser sua conduta perante Jesus. E a sua primeira frase, importante frase, ele diz o seguinte: em todos os instantes, reconhecer-se na presença invisível de Jesus, que nos ampara nas obras do bem eterno. Aceitou-nos o Cristo de Deus desde os primórdios da terra. Primeira coisa, lembrando, Jesus é o médium de Deus, é presença em todos os instantes. E, portanto, o seu amparo ocorre nas obras do bem eterno. Ora, mas então, quando eu não estiver atuando para Deus, não terei amparo? Sim, se você não estiver atuando no bem, você não tem amparo. Sendo Jesus o médium de Deus, ele atua no campo do bem. Você olhando Jesus agindo na terra, é o mesmo que estar olhando para Deus agindo em relação a cada um de nós. Então, ele está presente nas obras do bem. Se você estiver pensando em matar, castigar, não perdoar, não ser indulgente, não conte com o amparo de Jesus. Jesus não ampara ninguém que promove injustiça. E ponto. Ah, mas você está preocupado? Jesus não vai deixar de ser misericordioso e Deus também não vai deixar de aplicar a sua justiça. Quando se fala em amparo, se fala em sustentação. Quando você trabalha para o bem eterno, você vai ter os percalços, as coisas vão acontecer porque você estará diante de pessoas, de ações, de situações, e é importante manter a sua paz e seu equilíbrio, porque Jesus virá em seu socorro em qualquer situação que você esteja atravessando quando estiver atuando no trabalho do Supremo Bem. Aqui em Uberaba nós temos um exemplo que é contada uma história para nós a respeito do Chico Xavier, que tinha lá uma multidão de pessoas, ele não tinha nenhuma cesta para poder distribuir, e ele faz uma oração, daí a pouco chega uma carreta para ser distribuída entre aquelas pessoas a qual ele não estava esperando. Enfim, é importante a gente lembrar que vamos ser amparados sim por Deus quando nós estivermos atuando no campo do Supremo Bem. Como a gente disse, não confundir misericórdia com justiça. A misericórdia é a chave que se traduz pela reencarnação e o nosso esquecimento dos débitos passados, até porque, se a gente lembrasse de tudo, a gente não conseguiria realmente reparar. Então, com tranquilidade, com serenidade, colocando a paz do Cristo, nós vamos tentando aí resolver os nossos problemas, as nossas pendências entre nós, enquanto pertencentes a uma sociedade, naquele tempo e naquele espaço. Pois bem, as novas oportunidades, elas ocorrem através das reencarnações para que a gente faça novas escolhas no bem, para que a gente pare de errar ou de fazer as mesmas coisas, para que a gente mude, para a gente deixar de ser o espírito Gabriela. Aquele que nasceu assim, vive sempre assim e vai morrer assim. Então a gente não veio para isso, a gente veio para promover mudança. E a partir daí lembrar
que justiça divina é dar a cada um conforme suas obras, lembrando sempre que você tem um ombrinho aí, que Deus sabe o que você pode carregar e o que você não pode carregar. E em seguida, a outra frase de André Luiz é: nos menores cometimentos, identificar a vontade superior, promovendo em toda parte a segurança e a felicidade das criaturas. Cada coração humano é uma peça de luz potencial e Jesus é o sublime artífice. Bom, identificar a vontade superior em cada momento, em cada instante, em cada cometimento, é saber, lembrar que nós estamos diante da providência divina no dia a dia, que está presente nas menores e nas maiores coisas. E que o objetivo dessa providência divina é promover a nossa segurança, a nossa felicidade enquanto criaturas. E nós devemos refletir dessa mesma maneira em relação ao nosso próximo. Por quê? Mesmo o próximo que você julga aí, que é um bandido, é um criminoso e merece aí uma série de situações que você talvez esteja imaginando em relação a esse que está transgredindo as leis, é importante lembrar que cada coração humano é uma peça de luz em potencial. Então, cada um de nós é uma peça de luz potencial. Não existe aqueles que irão para o fogo eterno do inferno. Isso é uma mentira. Então, os discípulos, cada um de nós, tem o dever de brilhar a própria luz, que significa, na prática, usar os dons dos quais você foi dotado para atuar no bem, não é? Identificando que cada ato que você vai cometer existe a vontade superior. Se você deixar ela agir em você, você está no caminho certo. Então, é preciso permitir que em cada ação que eu vá promover, ato que eu vá cometer, que o trabalho da modelagem dessa minha aptidão para eu usá-la ela no caminho do bem seja do Cristo. Cristo é que tem que atuar. Só que ele só vai atuar a partir do momento que você permite, porque você tem o livre-arbítrio. Se você quer seguir outro caminho, isso é um problema seu. Mas quem quer o caminho do bem supremo, deixa o Cristo modelar as suas ações, as suas aptidões. E é importante lembrar que se você não fizer isso, não tiver o Cristo como modelo, Deus como destinatário final das suas ações, mesmo no caminho do bem, você promove o mal, pratica o mal. É importante a gente não esquecer disso. Perante Jesus, nós devemos lembrar de que o Senhor trabalha por nós sem descanso, repouso em débito, deserção do dever. A gente começa as tarefas, os trabalhos, mas a gente fica preguiçoso e arruma um monte de desculpa para sair fora das tarefas. Então, quem trabalha no bem não descansa. Depois ele diz assim: sem exclusão de hora e local, se precaver contra o reproche e a irreverência para com a divina orientação. Ou o reproche e a irreverência para com a orientação divina, da maneira que você compreender melhor. O acatamento é prece silenciosa. Então, lembrando que nós adoramos a Deus em espírito e verdade, os ensinos do Cristo precisam ser meditados profundamente, não tem nenhum que a gente deve fazer piadinha. A piadinha de que se até Cristo na cruz falou que Deus abandonou, imagina eu com todos os meus problemas. Isso é uma piadinha desagradável, né? Porque Jesus, quando diz, Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Na verdade, ele está citando o livro de Isaías e também o Salmo 22, né? Para quem estuda, é importante saber que essa piadinha ela não é agradável a Deus. Respeito a essas orientações nos conduz a melhores resultados, porque não há nenhum ato ou ensino do Cristo que tenha sido em vão. Negar-se a interpretar o eterno amigo por vulgar revolucionário, porque além do mais, além das piadinhas desagradáveis, a gente não sabe se comportar como Jesus, não tenta se comportar como Jesus e, pelo contrário, a gente ainda acha que ele foi um mero revolucionário. Tem aí até as obras tratando do Jesus histórico, né? E nós não reconhecemos Jesus como a luz do mundo. E a luz do mundo aqui, no tocante a Jesus, significa sabedoria. Sua sabedoria não foi ultrapassada por nenhum dos maiores gênios que a Terra já experimentou. Jesus é o Espírito que na Terra se encarnou, encarnando a própria sabedoria de Deus. Ter Jesus como um mero revolucionário é mostrar que a gente não colheu nada do seu evangelho. É necessário renunciar também
e já estamos no final do ano, estamos no mês de outubro, hoje é 4 de outubro, né? Renunciar às comemorações natalinas, que traduzem os excessos de qualquer ordem, preferindo a alegria da ajuda fraterna aos irmãos menos felizes, como louvor ideal ao sublime natalício. Os verdadeiros amigos do Cristo reverenciam-no em espírito. Natal se comemora ajudando fraternalmente o próximo. Identificar sempre a posição que lhe cabe em relação a Jesus, o emissário de Deus, evitando confrontos inaceitáveis. O homem que exige seja o Cristo igual a ele, pretende vaidosamente nivelar-se com o Cristo. E aqui é importante saber que, em relação ao Cristo, a atitude mais inteligente que nós possamos ter é nunca usar a nós mesmos como régua, não é? A evolução, ela nos pede que a gente suba até o nível do Cristo e não rebaixe o Cristo até o nosso nível inferior. E por fim, em todas as circunstâncias, eleger no Senhor Jesus o mestre invariável de cada dia. Somos o rebanho, Jesus é o divino pastor. Atitude humilde e desinteressada, obviamente, é reconhecer o próprio tamanho e a própria posição que nós ocupamos diante do Divino Mestre, né? Eu acho que talvez a reflexão maior aí é termos ele como destinatário das nossas ações, mas a gente também reconhecer o nosso tamanho, a nossa inferioridade, sempre agindo de conformidade com os atos do próprio Cristo. Esse foi o nosso último vídeo da série Conduta Espírita. Eu espero que você tenha gostado, espero que você possa deixar os seus comentários a respeito do trabalho que nós viemos fazendo aí há mais de 2 anos. E eu agradeço a você por essa companhia fraterna. Estaremos em outros projetos com outras obras para analisarmos. Fique com Deus, um abraço, até o próximo encontro. Revelare, religiosidade e espiritualidade. Um abraço.